Ó, vamos ver se a turma vai entrar. Já está entrando. Deixa eu ver se a turma está me ouvindo. E aí, pessoal, estão me ouvindo aí? Sim. Beleza. Pessoal, ficou claro aquela questão de vocês verem a aula presencial? Ficou. Beleza. Deixa eu compartilhar com vocês. Esperar uns 2 minutinhos aí, né, para a turma entrar. Só recapitulando, tá, gente? Quem não recebeu um e-mail da coordenação aí para assinar em relação à volta da aula presencial, tá bom? Lá no WhatsApp tem um contato da coordenação. Solicitem ele, tá? Esse documento aí para vocês assinarem e para vocês poderem vir aqui, né? Quem Eles puder. mandaram no grupo. Oi? Grupo A e grupo B. Não entendi, cortou a ligação aí. A fala. Eles mandaram no grupo. Ah, beleza. Show de bola. Aí eu mesmo não estou, não, mas eu não faço questão de ir por enquanto, não. É, quem puder, né, quiser vir, só seguir esse protocolo, tá? É, eu prefiro assim ainda online. Acho É, que depois a gente vai permanecer assim também, não? eu já não sei, né? Vocês não são obrigados a vir nesse primeiro momento, não, tá? Agora, É, quem eu mesmo quiser faço. vir, só... Lembrando que as medidas de segurança estão sendo tomadas, né? Aqui, todo mundo aqui, cada um sentado na fileira, né? É, As medidas de segurança estão sendo tomadas, né? mesmo assim, eu prefiro É. assim, viu? Aham. Deixa eu Afinal, estou compartilhar. preferindo assim direto agora. Ah, eu prefiro a aula presencial, porque eu não aprendo nada online. É, tem gente que prefere. Tem Sim, gosto para tudo. Tem tem que se gosto. esforçar mais um pouco, né? Nó. Tem gente que gosta online, tem gente que já Mas gosta. é porque, Matheus, você vai ficar de 8 até meio-dia. Imagina só dentro da escola, dentro da sala. É. É muito tempo. A questão é a seguinte, né? Tem pessoas que têm comorbidade, tem gente que tem contato com pessoas que têm comorbidade, que não se vacinaram, né? Que pode ter algum tipo de risco. Essas pessoas, né? Elas é perigoso, né? Mas aquelas pessoas que não têm a comorbidade, que se vacinaram, que não tem problema, tem gente que prefere aula Eu nem vou presencial, né? vacinar, pra ter ideia, nem vacinei. Mas enquanto tiver online, aí você tem essa possibilidade, né? Tá bom? É, Agora, quem tem interesse em vir, tá? E não estava sabendo aí, só seguir aquele protocolo lá, tá? Assina que eles vão encaixar vocês em um grupo, né? E esse grupo aí vai revezando aí, uma semana um veio em casa, outro veio presencial e vice-versa, né? Vai rodando aí. Onde é que nós paramos, né? Deixa eu ver. Aqui, esse aqui nós paramos aí, né? Então vamos passar o slide aqui. Esse aqui também já falamos. Agora vamos continuar desse, ó. Estão me ouvindo aí? Todo mundo, né? Beleza. Dicionário, né, gente? Dictionary. A utilização do dicionário para descobrir o sentido de uma palavra ou expressão desconhecida, né? O dicionário é extremamente importante, tá? Mas eu já antecipo que se você pegar um texto e for traduzindo palavra por palavra, palavra por palavra, primeiro é muito cansativo, muito demorado, né? Então, é uma estratégia que é boa, desde que você não saiba alguma palavra, que você não conseguiu através do conhecimento prévio, você não conseguiu através
da análise semântica. Você não conseguiu através da leitura dinâmica. É uma palavra que você nunca viu, você não tem ideia. Aí o dicionário ele é muito útil, tá? Porque se você pegar um texto e for traduzir palavra por palavra, literalmente como se fosse no português, né? O seu texto ele acaba perdendo um pouquinho o sentido, né? Então, qual que é a ideia? Você pegar uma frase ali, tá? De repente essa frase tem 6 palavras, né? 2 você não sabe, as outras 4 você sabe. Né? As outras 3 você sabe, as outras 3 não. Aí você pega o dicionário que você consegue, né, fazer uma tradução aí para a língua inglesa sem perder o sentido. Tá? Então, o dicionário ele é importante, né? Assim como ele é importante quando a gente está aprendendo a língua portuguesa, ele também é importante quando a gente está aprendendo a língua inglesa. Tá? Então, por isso que a leitura com dicionário fica muito lenta, né? Mas muito mesmo, desestimulante. Literalmente fica chato, porque você começa a ler um texto, prova, por exemplo, de proficiência, para mestrado, para concurso, essas coisas. Tem uns que deixam você levar o dicionário, o pessoal pensa assim, vou fazer essa prova aí, pode consultar o dicionário, não vou nem estudar. Só que você tem 3 horas para fazer uma prova, e eles fazem a prova exatamente porque eles querem que você procure o dicionário palavra por palavra. Porque eles sabem que se você procurar palavra por palavra no dicionário, geralmente o pessoal leva aquele dicionário grossão, você vai gastar 6 horas, o dobro. Então, é 5 questões, o cara às vezes te dá um texto lá, um artigo de 2 páginas, 5 questões para você responder até em português, tem prova que é assim, sequencial, e o cara não passa. O cara nem termina a prova. É porque o cara leva o dicionário, ele desconhece que a leitura, olhando palavra por palavra no dicionário, fica uma leitura lenta, além de ficar uma leitura lenta, fica uma coisa chata, tá? E tira um pouco a ideia do texto. Então, por isso, gente, que se você pegar um texto só para você ler consultando palavra por palavra, a chance de você perder o sentido do texto é grande e ficar uma leitura chata. Então, essas estratégias que eu estou passando para vocês aqui, né, aliada ao uso do dicionário, aí você ganha tempo, você ganha dinâmica na leitura, você ganha velocidade em compreensão, né? Então, não estou falando que não é para usar dicionário, não. É importantíssimo o dicionário, tá, gente? Mas o uso do dicionário associado a outras técnicas anteriores que eu passei para vocês aqui hoje, tá? Porque o Google mesmo tem um Google Tradutor. Então, hoje o cara ainda coloca, né, a frase inteira lá, joga lá no Google, já traduz tudo. Você vê que o próprio Google ele traduz, às vezes, com sentido meio errado, né? Então, tem outros tipos de softwares, né, bem mais acadêmicos, que quando você pega, depois, eu já até fiz isso por curiosidade, eu peguei uma frase, joguei no Google Tradutor, falei, não, mas ficou meio estranho, né? As conjunções, os pronomes, não ficou conjugado e tal. Aí, quando eu peguei essa que foi traduzida do Google em inglês e joguei num outro software que faz a tradução certinha, você não tem dinheiro, né? Então, por isso que essa parte, porque o Google trabalha assim, ele vai traduzindo, mas ele esquece das conjugações, né? Mas o dicionário, principalmente de um bom dicionário, ele é importante, tá, gente? Porque, olha lá, ninguém quer fazer uma leitura desanimando, né? Imagina, você tem 3 parágrafos para você traduzir, aí você gastou 1 hora para traduzir um parágrafo, você fala, não vou parar de ler esse negócio aqui não vai dar certo, não. Por isso que o dicionário, tá, gente? Em associação a outras estratégias de leitura, ele é importante. Então, olha lá, estratégias de leitura são técnicas para adquirir a informação, né? Procedimentos ou atividades escolhidas para facilitar o processo de compreensão e leitura. Tá? Então, conhecimento prévio, leitura dinâmica, procurar o que você quer, quais são os elementos, né? São números, gráficos, nomes próprios, né? Palavras que você já conhece, cognatos, isso tudo vai te ajudar. Então, a estratégia de leitura permite, né, você fazer planos flexíveis, adaptados aí a diferentes situações, né, que variam de acordo com o texto a ser lido e a abordagem elaborada previamente pelo leitor, para facilitar a sua compreensão. Aí a dúvida fica. Artigo científico. Artigo científico nós temos ali muitos termos técnicos, né? A escrita ela é uma escrita mais alto nível,
ela é uma escrita mais tradicional, mais padrão das normas, né? E se eu pegar um texto de um blog de fofoca em inglês, que nós chamamos de tabulão, né? Ou os gossip, que são textos de fofoca, para falar de artigo, a linguagem ali ela vai ser uma linguagem mais baixo nível, mais informal, né? A estratégia de leitura para me ler um artigo científico, ele vai ser a mesma para me ler um tabloide? Completamente diferente, né? Porque provavelmente o tabloide, né, não é porque um é mais fácil que o outro, tá? Mas o tabloide, por ser uma linguagem mais informal, ele traz ali alguns vícios de linguagem, traz gírias, né? Então, muitas das vezes, se você não é um nativo da linguagem mesmo, tá? Você tem dificuldade de entender que aquilo é uma gíria. Tá? Então, tem algumas gírias em inglês que, se você vai procurar no dicionário, é uma palavra, né? E se você vai colocar no texto, é outra completamente diferente, né? Já a linguagem em textos acadêmicos, como artigos científicos, teses, dissertações, né, é uma linguagem mais formal. Então, você não vai ver lá, por exemplo, um artigo sobre Covid, né? Você não vai ver lá uma gíria. Tipo assim, se esse vírus te infectar, imagina uma coisa dessa assim no artigo, tipo assim, né? uma linguagem de baixo nível dessa, né? Lá não, você vai ver uma linguagem totalmente tradicional dentro dos padrões, dentro das normas cultas, né? E isso influencia muito no seu sistema de linguagem. Você vai precisar mais de um dicionário formal para ler um artigo científico do que para ler um tabloide, né? O tabloide você vai ter que precisar desses blogs sobre gírias, por exemplo. De repente tem um termo lá, WhatsApp. WhatsApp significa aí, beleza? Né? Então, tipo, se você tentar pegar isso num dicionário, tem um outro significado, né? Então, hoje você tem blogs, você tem fóruns, existe na internet até dicionários de gírias em inglês, até de palavrões tem também. Hoje a internet tem tudo, né, gente? Então, são estratégias diferentes, né? Então, eu não posso usar a mesma estratégia que eu utilizo, tá, gente, para fazer uma leitura, tá, de um artigo mais alto nível, aplicando um texto mais baixo nível. Então, por isso que você definir qual estratégia de leitura que eu vou utilizar, ela é importante, né? Então, você vai fazer uma prova do Enem, você vai fazer um exame de proficiência completamente diferente, tá? A prova do Enem, por exemplo, ele tem um caráter interpretativo, ele te dá um texto, te dá questões que basta você voltar no texto, ir lá e resolver, né? Agora você tem o TOEFL, você tem o CENEX, que são exames de proficiência, né, internacionais aí que é aceita em outras universidades ou trabalho, por aí vai, que eles, além de você fazer uma prova escrita, você também tem que fazer uma prova oral, você tem que fazer o listening, né, você escuta. Então, a questão tem só um botãozinho lá que você clica, aí o cara te fala uma frase e a questão de baixo pede. O que o cara falou? Qual que é o ponto principal da frase? Tá vendo? É completamente diferente. Então, o estudo, a maneira que eu vou fazer uma prova dessa, a leitura, muda muito. O Enem, facilmente você faz uma prova de inglês do Enem, né? É uma ou outra linguagem ali de palavra que você não vai saber, né, se você estuda assim, se tem contato com a língua inglesa. O que eles pegam mais ali é alguma passagem gramatical, né? Por exemplo, o do e o does, quando a gente for ver. Quando eu posso utilizar na terceira pessoa e quando eu não posso utilizar. Se for um verbo, eu tenho que colocar. Se for terceira pessoa, eu tenho que colocar o S. Em vez de ficar like, fica likes. She likes. Ela gosta, né? Então, o Enem, às vezes, vem, manda você voltar no texto e ver isso. Tá? O TOEFL, por exemplo, esses mais pesados assim, além de você... Isso aí, eu já imagino que você já saiba isso tudo, né? Aí eles vão lá em pontos cruciais mesmo, pouco utilizados da língua inglesa, para mostrar se você tem o conhecimento naquela área. Tá? Então, por isso que a estratégia que eu passo para vocês é quando vocês forem pegar um manual, quando vocês forem pegar, né, uma metodologia de análise de algum tipo de exame, ou o princípio de funcionamento de uma análise numa máquina, ou um artigo científico, estejam cientes que vocês irão pegar textos alto nível, né? Com uma linguagem ali mais desenvolvida, mais dentro do padrão lógico, né? Dificilmente você vai ver alguma coisa fora da norma culta, né? Gírias, bordões, essas coisas, né? Por isso que chama em inglês instrumental. Oi?
Você está falando, eu já fiz a prova do FMG do Senex, de proficiência. Eu já fiz o IELTS e já fiz o TOEFL também. Você já fez, o Senex, você fez qual área? É para a área de ciências, né? Ciências agrárias. Não, e é uma prova que não é uma prova difícil, você acha difícil? Não, achei muito boa. Fui morrendo de medo de fazer, mas achei a prova dessas todas é a mais fácil, né? É porque você já tem um estudo disso. Muita gente toma pau nela, você acredita? Que Na isso? Senex. Não, e você vê uns caras com os dicionários desse tamanho. Eu já vi um cara lá que, sem brincadeira, você pode levar quantos dicionários você quiser. O cara tava com os 3 dicionários assim. Ele lá, você Parece que leva a Barça, o pessoal. Exatamente. É completamente diferente a ideia, né? Mas eles fazem, o professor já sabe. Não, eu vou fazer essa prova aqui, porque eu quero que o cara leve 30 dicionários, né? Porque vai ler palavra por palavra. Aí vai pegar lá o it, né? O it no final da frase, eu posso referir a ele e ela, se for animal ou coisa. Eu posso referir a seu, dependendo da conjunção. O it, ele pode ser também its. Um tanto de coisa que você pode usar com it. Aí o cara vai pegar o dicionário lá, vou lá, o it. Aquele tanto de coisa. Ele não sabe se está quando é no final, quando é no início. O get. Né? Um verbo que você utiliza, é um que nós chamamos, né, um verbo coringa. Se você for pegar mesmo a tradução do get, é tipo obter. Né? Mas o get você utiliza para um tanto de coisa. Get out, get in, e por aí vai. Você pega lá a tradução do dicionário do get, sem brincadeira, são umas 12 linhas que você pode utilizar. Só o get e funções. Né? Então, às vezes o cara fala, I get. O cara já tem noção ali, olha, ou ele está tendo alguma coisa, ou ele está ganhando alguma coisa, ou ele está pegando alguma coisa. Aí você tem que terminar de ler a frase. Aí se aparece uma palavra que você não sabe, plate. Pô, não sei o que é plate. Né? É prato ou é placa? Porque às vezes o cara confunde. Né? Plate é uma coisa, plate é outra. Aí que você vai no dicionário e que você vai pegar, ó, esse cara está pegando, por exemplo, um prato. Né? O dicionário ele serve para isso. Gosta o cara vai lá, o que é o I? O que é o get? Ele não sai do lugar, tá, gente? Skimming, tá? A leitura rápida, para ter-se uma ideia central do texto, é bem parecida com a leitura dinâmica, né? Só que aqui que é a leitura dinâmica. Eu considero que o skimming e a leitura dinâmica são bem parecidos, né? Só que a leitura dinâmica você tenta ler o texto inteiro e absorver o máximo de informações que você pode daquele texto, tá? O skimming ele já é um pouco mais específico, tá? Você vai fazer uma leitura rápida para ter uma ideia central do texto. Qual que é a ideia central? Entre tudo, né? Aí você já tem o quê? Você já tem um artifício que você leia o título ou traduz o título, porque a ideia central está relacionada ao título, né? Aí você faz uma leitura rápida explorando para ver se tem algum elemento no seu texto que você confirme, tá? É isso que você está procurando, olha lá. Consiste em lançar os olhos rapidamente sobre o texto, visando a uma compreensão global do assunto e do enfoque que lhe é dado, através das informações não verbais, tá? O leitura dinâmica, você pega informações verbais e não verbais, né? Aqui você especifica lá informações não verbais dos títulos, subtítulos, início, fim de parágrafos e entre outros. Tá? Então, o cara faz o quê? Um scanner, depois a gente vai ter um scanner também. Né? Só que aqui o cara busca, então ele começa, ele já leu o título, ele já fez uma leitura dinâmica, né? Buscando as informações verbais. Agora ele vai fazer o quê? Não verbais. Ele vai atrás de título, ele vai em legenda. Às vezes você tem uma figura no texto, a gente lê a legenda. Né? Então, geralmente é fácil a gente identificar. Às vezes o pessoal pega esses textos mais alto níveis, o pessoal retira de revistas, de jornais conceituados, né? Então o cara te dá um gráfico lá, embaixo coloca a fonte, The Economist. Falou, isso aqui é alguma coisa envolvendo aí economia. Então você já começa a ter uma ideia. Você elimina medicina, você elimina política, economia. Então o que está relacionado à economia? Então isso são informações, tá, gente, que principalmente para quem não é nativo, quem não é fluente, tá, consegue ter aí uma facilidade aí de vocês conseguirem identificar aí o que vocês estão buscando no texto, tá? O scanning, né, que é a leitura com o objetivo de encontrar algumas informações específicas. Então, você já fez a leitura dinâmica,
você já fez o scanning, então agora você vai entender o quê? Fazer entendimento global. Então, o cara faz mais uma leitura dele, né? Então, ele faz o scanner não, ele faz a leitura dinâmica, procurando lá os elementos verbais. Depois ele faz o scanning, ele vai fazer agora o que? Os elementos não verbais. Aí ele volta agora lá, buscando informações específicas. Então, o que acontece? Eu fiz o scanning. Então, eu já vi lá, por exemplo, eu peguei um gráfico, eu peguei uma figura, eu vi que era do The Economist. Opa, eu já entendi que isso aqui é relacionado à economia, né? Agora eu vou buscar elementos específicos de economia. Então, vai me falar de algum tipo de taxa, algum tipo de porcentagem, né? Vai me falar a moeda, câmbio, estrutura, PIB, que é Produto Interno Bruto, que é a riqueza de um país, por exemplo. Então, você faz uma leitura aí, a fim de buscar esses elementos que você já sabe. Mas como é que eu sei o que é um PIB? Como é que eu sei o que é um câmbio? Né? Comércio internacional, bolsa de valor. Conhecimento prévio. Né? Então, aí você já começa a buscar no texto, através de uma nova leitura, esses elementos para confirmar o que você está pensando. Olha lá. Consiste numa leitura rápida, tá? Mas com a intenção de localizar informações, como nome, data, números, gráficos, figuras, etc. Lá, tá? Sem que recorrer a uma leitura linear. Então, você corre o olho ali e vê. Fazemos isso quando estamos, tá? Usando o dicionário ou uma enciclopédia, como consultamos uma lista telefônica, olhamos para o sumário de uma revista, ou o índice de um livro, ou um manual técnico de algum tipo de medicamento, bula. Quem já pegou bula aí? Alguém já leu uma bula inteira? Acho que não, né? Então, agora tem uma ciência, né? Eu esqueci o nome. Aí eu já. Podologia, não sei, que é o estudo de desenvolvimento de bula. Eu, quando pego uma bula, já vou direto. Quais são os efeitos colaterais? Para que serve? Escaneando aquela bula. Né? Você está passando o olho ali, advertência. Opa, mulher grávida não pode tomar, criança não pode tomar, idoso não pode tomar, é via oral. Tá? Os efeitos colaterais. Isso aqui pode dar sonolência no caboclo. O cara trabalha dirigindo, ele pode tomar esse remédio. O cara, de repente, é Uber, caminhoneiro, é motorista de ambulância. Ah, então isso é scanner, é só vocês lembrar. Ler bula. Catar telefone não existe mais, né, gente? Quem pegou a época, eu era bem pequeno, né? Eram uns livros desse tamanho assim, dessa grossura. Aí você queria ler que é trem lá. Aí eu quero o telefone de uma pizzaria, então eu quero o telefone da casa dela. Dá. Eu vou lá, Agatha, letra A, aí vou olhando, né? Os bairros aqui tem tudo. Você ficava ali horas, dependendo, se você não sabe consultar, né? O pessoal e a bandidagem que gostava, né? Ficava pegando esse trem aí para ver, para passar golpe, igual tem hoje, sempre teve, né, gente, infelizmente. Só que hoje já viu o WhatsApp, Facebook, esses trem. Antigamente não, o pessoal pegava o nome, né, o telefone da pessoa na lista telefônica, aí tinha acesso a conta dessas pessoas, ligavam, né, era um perigo danado também. Só que isso é um exemplo clássico, tá, de scanning. Você vai exatamente procurar o que você quer, tá bom? Número telefônico, datas, etc. Num texto isso também acontece, né? Então, de repente, tem uma pergunta lá, você está fazendo uma análise que você está falando o seguinte, a máquina fala, ó, você tem um tubo lá, um becker, você vai colocar lá um contraste para você fazer uma cultura, tá bom? Para você ver que tipo de fungo que tem na unha de alguém. O Hermes Pardini faz esse exame. Né? O paciente vai lá, faz a coleta, né? Faz a raspagem da unha, por exemplo, do pé, tá bom? Aí eles colocam nesse meio de cultura, né? E durante um mês eles têm que colocar o quê? Os reagentes ali, os contrastes, para que tipo de fungo que está colonizando ali, né? Aquela unha, para a dermatologista lá receitar o melhor remédio para matar exatamente. E associações também pode pedir outros tipos de exames, né? Exame de sangue e outras coisas aí, mais específicas. Isso eu te falei porque foi um caso, foi até um artigo que eu vi que relacionava exatamente isso. Qual que era a dificuldade da menina no laboratório dela? Ela tinha que preparar esse reagente. Né? Então, pegava esse reagente, colocava lá num tubinho qualquer, e tinha que colocar na centrifugadora. Né? Então, é um equipamento que você coloca o tubinho lá e ela fica só rodando assim, mexendo. Isso tem que ficar o quê? Como é um exame tem um grande nível de detalhe, tá? Esse tubo tem que ficar ali e ele tem que ficar rodando. O tempo exato, tá? Era 15 minutos, tá? Com uma frequência
ficava vibrando também para poder misturar, né? Se eu não me engano, era 5 Hz, né? E com uma velocidade, 5 metros por segundo. Era uma velocidade baixa, tá? Só que isso estava no manual que estava em inglês. Então a menina ficou sem saber. Falou, olha, qual que é a quantidade de reagente que eu tenho que colocar? Isso tudo você programa na máquina. Qual que é a velocidade? Qual que é a rotação? Qual que é a energia de frequência? Né? Então a menina ela pegou um manual desse tamanho e ela já foi exatamente onde ela queria. Não precisa ler o manual inteiro. Ela vai no índice do manual, tá? E vê lá, olha, para me fazer esse tipo de exame, né? Esse tipo de reagente, essa mistura, tá? Como que eu faço? Aí lá tinha todos os parâmetros, né? A autonomia da máquina, 5, aí ensina como faz, a menina conseguiu fazer. Né? Então ela foi exatamente buscando, tá, os números, tá certo? Que ela precisava exatamente para poder fazer, tá bom? Entenderam aí, gente? Alguma dúvida? Outra coisa, gente, o vocábulo, né? A dedução e o contexto. Localizar as palavras repetidas a gente já aprendeu. Agora chega aqui palavras-chave, né? Já aprendemos palavra repetida, palavra combinada e palavras derivadas. E o que é palavra-chave, gente? O que vocês imaginam que seja palavra-chave? Ninguém imagina? Você pega um texto assim, você pega um texto, um artigo... Palavras principais, assim. Uma palavra principal, uma palavra... Exatamente. É isso mesmo. Quando você pega, por exemplo, vocês vão pegar muitos artigos, tá, gente? A área de análise clínica, vira e mexe, é doença nova aparecendo, tratamento novo aparecendo, tipo de exame que você pode fazer para identificar essa doença. Então, para vocês verem, o Covid é um exemplo clássico do que vocês estão vendo, né? Em um ano, quantos, né, se eu não me engano, foram mais de 100 tipos de vacinas sendo desenvolvidas, tipos de exames para identificação, tipo de análises clínicas sendo desenvolvidas. Né? Isso tudo tem artigo. Vai ser comum vocês trabalharem, pegarem isso, tá, durante a profissão de vocês. Tá? Então, quando você pega um artigo, você vai ler o artigo inteiro? Não. Você lê o texto e todo artigo ele tem um resumo, geralmente 10 linhas. Está em inglês. Você só corre o olho no resumo e vai lá nas palavras-chave. Aí as palavras-chave geralmente são 4 ou 5 palavras-chave, tá, gente? Que lá vai te falar exatamente. Então, por exemplo, um exame de PCR, tá, para identificar um tipo de doença viral, seja qual for. Lá na sua palavra-chave tem que ter PCR, exame e o nome da doença que você está utilizando. 3 palavras-chave já basta. Você já entende, olha, isso aqui o cara está falando de exame, que é esse PCR, aplicado a esse tipo de doença, e está envolvendo até tratamento. Entendeu a ideia? Então, por exemplo, essa sala, se eu fosse fazer um artigo, um texto dessa sala, tá? O resumo seria o quê? Olha, uma sala do grau técnico em contagem, que cabe aqui 50 pessoas, deve ter umas 50 cadeiras aqui, por aí, né? Umas 30 deve ter. Especifico. Agora, minhas palavras-chave, eu vou falar o seguinte, olha, grau técnico, análises clínicas, curso técnico, contagem. Pronto. Para você, com 4 palavras, eu já consigo saber que curso que é, onde fica. Entendeu a ideia? Isso são palavras-chave, tá? Isso dentro de um texto é extremamente importante. Então, se você tiver que utilizar dicionário para traduzir algum tipo de palavra, tá bom? Qual que é o pulo do gato? Vocês irem para as palavras-chave. Traduz as palavras-chave. Tá? Eu estou pensando em ver se a gente consegue fazer algum trabalho nesse sentido, sei lá, tem que ver quantos alunos tem aqui. Na lista, a lista é grande, né? Mas que vê mesmo. De repente eu sorteio aqui, fazem dupla, sei lá, ou sorteio, cada um pega, tipo, vocês vão buscar tipo um artigo em inglês, sabe? E tentar, assim, dentro das limitações, né? Às vezes a pessoa não sabe tanto, ou sabe muito. Eu busco alguns artigos para vocês e para vocês fazerem e apresentar, né? Vocês pegam tipo o artigo assim, ó, e eu falo, olha, gente, isso aqui é o resumo está falando isso, isso, isso. Vamos ver se a gente consegue fazer isso um dia. Último dia é prova, né? Vocês já sabem, deixa eu até ver que dia que está aqui, ó. A gente até deixa marcado, ó. A gente está começando hoje, dia 16/7. Última aula dessa turma é dia 4/8. Essa matéria é mais rápida, né? Tem só 9 horas. 4/8, então, é prova. Então, você já pode até deixar anotado aí, tá?
A prova vocês já sabem como é que funciona, né? No presencial não, tá? Vai ser link do Forms. Tomando lá, vocês fazem. Beleza? Aí eu tenho que ver como é que é, porque como que eu estava fazendo com as outras turmas durante o curso, que não era presencial. 10 horas da manhã eu jogava o link lá no grupo, vocês podiam fazer até meia-noite. Acessando uma vez o link, né? E fazer a prova. Porque às vezes o pessoal trabalha, aquela coisa toda, você se programa, tá? A princípio, eu tenho vontade de deixar assim ainda, mas você tem que ver com o pessoal como é que é as orientações agora, tá? Mas vocês não vêm aqui fazer prova, é tudo online, tá? O Google Forms, normal. Beleza? Então vocês já podem anotar aí, ó, prova dia 4/8. Prova 4/8. E nós vamos fazer um seminário, eu gosto de seminário, ainda mais que a gente está presencial, dá para fazer, tá? Dia 2/8 vai ser o seminário, tá? Quem tiver aqui em sala vai apresentar, quem tiver em casa também apresenta. Eu vou definir ainda se vai ser individual ou em duplo, tá? Mas como que vai ser esse seminário? Eu vou ver se eu consigo alguns artigos, ou vocês também podem buscar, tá? Na área médica, pode ser na área clínica, por exemplo, pode ter artigo aqui de prótese, pode ter artigo aqui de análises clínicas, pode ter artigo aqui de enfermagem, coisa na área médica, tá bom? Aí eu vou buscar alguns artigos, sorteio aí, para ver quem vai querer, quem vai pegar qual, tá? Aí como que vocês vão fazer? Depois eu vou escrever o roteiro e vou mandar no grupo, mas já para vocês saberem, tá bom? Aproveitei esse final dessa aula aqui para já explicar isso para vocês. Como que a gente vai fazer? A gente vai... vocês vão pegar, né, esse artigo e vocês vão explicar esse artigo para a gente. Né? Identifique quais são as palavras-chave desse artigo. Né? Não precisa ler o artigo aqui, não, tá, gente? Vocês vão ler o artigo, vocês vão montar uma coisa para a gente, assim, um estudo desse artigo. Qual que é a ideia principal desse artigo? Todo artigo ele tem introdução, ele tem metodologia, ele tem discurso, ele tem resultado, ele tem discussão e ele tem conclusão. Aí vocês vão explicar para a gente cada um desses negócios. A introdução desse artigo vai falar disso, disso, disso. Tá? A metodologia, ele fala disso, 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 para usar nisso, nisso e naquilo. Né? O resultado, eles alcançaram isso e eles concluíram isso. Entendeu? É apresentar um artigo. Aí vocês podem fazer a apresentação em PowerPoint, tá? E vocês vão escrever, tipo, em uma página, né? Vocês vão fazer em uma página e explicando o que vocês entenderam de cada parte do artigo, do método, da introdução. Né? Aí o que vocês escrevem, vocês montam a apresentação e apresentam. Entrega a parte escrita e apresenta a apresentação. Né? Geralmente, esses trabalhos valem 5 pontos, tá? 3 pontos de apresentação, beleza? E 2 pontos da parte escrita. E os outros 5 pontos, né? A gente distribui 10 pontos, né? 10 de prova, esse a gente não mexe, a gente já sabe como é que funciona a prova, né, gente? 10 questões de múltipla escolha e tal. E 10 pontos de exercícios e trabalho que o professor dá, né? Então, geralmente, eu dou esse trabalho que é seminário 5 pontos, 2 de parte escrita, 3 de apresentação, e os outros 5 pontos são exercícios. Aí pode ser 5 exercícios, 4, 6. Aí eu pego a quantidade de exercícios e divido por 5, que é o ponto de cada exercício. Tá? Como é que vocês vão fazer exercício? Geralmente, tá, gente? Eu gosto de trabalhar os exercícios dentro de sala. Então, dificilmente vocês têm exercícios para vocês fazerem em casa. Tá? A gente aproveita a aula para fazer, e se tiver dúvida, a gente faz junto. Né? Então, provavelmente, na próxima aula, a gente já tem exercício dessa matéria para vocês fazerem. Aí o projeto aqui vocês fazem. Né? Aí o que vocês vão fazer? Vocês não me entregam, vocês vão me entregar no dia da prova. Todos os exercícios. Entendeu a ideia? Então, o que acontece? Porque senão vai ter aluno que vai me entregar virtual e vai ter aluno que vai me entregar presencial. Fazer o controle disso é complicado. Todo mundo me entrega através de um e-mail que eu vou passar para vocês. Vocês podem utilizar o Khan Scanner. Não é? Vocês já usaram o Khan Scanner? O Khan Scanner é um aplicativo de graça, levinho, fácil de mexer. Né? Que ele serve para escanear. Ele é até bom para o dia a dia de vocês. Né? Tem vídeo de 1 minuto no YouTube te ensinando como é que baixa e como é que usa. Tá? Aí vocês pegam o scanner, pegam as suas atividades, aí vocês vão escanear as suas atividades. Né? Na atividade você coloca seu nome no cabeçalho, o número dela, faz. Aí você escaneia todas e me manda num arquivo só em PDF, o Scanner já gera esse PDF, me manda no e-mail.
Aí eu vou pegar o da Gabi lá e falo, opa, ela fez tudo. Vou pegar o da Agra, opa, ela fez tudo. Porque eu leio, né, os exercícios. Tá? Geralmente, quem faz todos os exercícios entrega aí tem nota boa nos exercícios, tá? Que aí não dá tempo. Às vezes o cara, ele passa mal, ele trabalha, não pode entregar no dia, aí o cara acaba perdendo ponto. Aí o que que eu faço? Eu deixo vocês me entregar tudo até o dia da prova. Mas também passou o dia da prova, o pessoal tem que entregar, já fechei a nota. Só se o cara tiver ali o atestado do dia, né, porque já teve o semestre todo para fazer o exercício, você concorda? Por isso que eu não... Vocês podem fazer, ó, vai ter exercício aqui você pode anotar e você pode fazer de semana que vem. Todos serão entregues no mesmo dia, tá? Só que passou também a prova, no outro dia eu fecho o diário. Aí se não tiver uma justificativa assim legal, né, que é o atestado, essas coisas, ele perde os pontos, tá? Todo mundo sabe como é que é a aprovação, gente? A média, 7 pontos, soma a sua nota da prova com a sua nota das atividades, divide por 2, tirou 7 para mais, aprovado, né? Lembrando que o sistema não arredonda a nota, tá, gente? 6,5 é recuperação, né? Vocês já sabem, né? Então tá show de bola. Tá? Então, gente, dúvida em relação à entrega de exercício, dúvida em relação ao trabalho? Não? Como que a gente faz o trabalho? Ó, geralmente, se é uma turma muito grande, todo mundo faz. Tá? A gente utiliza uma aula para apresentar. Então, geralmente, eu coloco aí 5 minutos para o pessoal apresentar, né? Se for individual, e uns 10 minutos aí, se for em dupla. Que aí dá umas 10 duplas aí, 20 pessoas, dá para fazer. Aí vocês fazem um trabalho mais, já que é em dupla, né, 2 cabeças pensando, dá para fazer uma coisa melhor, né, digamos assim, com mais tempo. Aí o projeto aqui compartilha a tela com vocês, né, aí quem está em casa consegue apresentar aqui, beleza? E quem está aqui manda no meu e-mail, que eu abro aqui a apresentação dele, ele apresenta. Porque o nosso computador aqui não aceita pendrive nem nada por causa de vírus, né? Entenderam, gente? Acho que vocês já fizeram isso, né? A gente estava fazendo isso até na época da pandemia, assim, quando tinha o semipresencial, né? E era legal, porque o pessoal conseguia apresentar de casa. E tinha muito trabalho legal. Então, gente, olha lá, ó, recorrendo aos seus... Identifiquei, vocês já sabem, palavras repetidas, palavra-chave, cognatas, derivadas. O que é cognatas mesmo, gente? Eu esqueci. O que é cognatas? Semelhantes. É isso aí, quando parece, exatamente. E falsos cognatos? Vocês não esquecem Parece, mais, mas né? não é. É isso aí. Exatamente. Vocês não sabiam antes da aula, não, né? Antes da aula vocês não sabiam, não, né? Agora fixou aí. Olha lá, recorrendo aos seus conhecimentos linguísticos anteriores e ao contexto no qual aparecem as palavras. Tá vendo olha lá? O leitor pode inferir um sentido a ela, né? Então, olha, gente, o contexto para uma leitura linear, quanto para a leitura não linear, é importante, né? O contexto é que você pegar ali o ambiente do texto, né? A partir da ideia central, quais são, né, os desdobramentos, né? Quais são o contexto? É importante para descobrir o significado de uma palavra. Gente, demais você pega de significado de palavra pelo contexto. É uma coisa assim impressionante. Quando você começa a ler muitos textos, né, você começa a ter velocidade, você mata a palavra assim pelo contexto. Uma frase tem quatro palavras, você sabe o significado de 3. Com certeza a quarta você vai matar pelo contexto. Você sabe. Né? Oferece pistas valiosas para deduzir os elementos desconhecidos do leitor sobre o estudo do nível lexical. Né? Todo mundo já ouviu falar daquela doença? Dislexia? Está relacionada a isso. Ó. Léxica. Rodrigo, o que é isso? Deixa vocês curiosos. Próximo aula eu explico. Entra aí, tá, gente, no próximo link aí. Falta menos de 1 minuto para acabar aqui, tá bom? Só clicar nesse segundo link aí que vocês vão acessar a aula. Beleza? Deixa eu ver aqui.